fiz, mas eu vou explicar para vocês entenderem por que essa vela aqui foi verde, tá? Ó, entendeu? Eu fiz essa daqui, ó. Fiz essa pela força do gráfico, pelo que o gráfico fez, tá? Ó, e fiz essa daqui, ó. E essa daqui, pessoal, quer ver, ó? Isso aqui eu vou explicar, porque tem algumas conversas que você ouve por aí que o passado não influi no gráfico, não sei o que. Eu vou explicar que influi e muito, tá? Ó, ó a força de venda, tá? Ó a força de venda. E ainda assim eu fiz compra. Que tem algumas conversas por aí que você ouve. As pessoas... Lógico, se você puder operar com o preço perto de você, você tendo uma referência, é melhor, mas influi tudo no gráfico. O que acontece aqui? Eu não peguei essa entrada, mas eu vou explicar porque na minha cabeça automaticamente, quando eu vi, essa vela aqui estava se encerrando. Eu, na minha cabeça, falei, tem que ser verde essa vela. Porque quando você estuda muito e treina muito, a sua leitura é automática, tá, pessoal? É automática. O que acontece aqui, ó? Que eu tenho um comando e o preço continua. Ele vai lá em cima, ó. Toca nessas regiões aqui, ó. Vela de força e tal, e sente muito. Beleza, sentiu. Demonstrou fraqueza, formou uma dupla. E esse pavio aqui, ó, ele é o pavio da defesa da compra, que ele vem de um preço novo. Então ele é uma nova posição, uma dupla posição e um primeiro registro, beleza? A compra demonstrou fraqueza, demonstrou. Aí a venda desce, ó, desceu. Ó. Nota-se que ela desce forte, ó. É uma vela expressiva perante a última compra, ela tem um corpo bem maior. Só que ela toca aqui na região e retrai, ó. O que acontece? Ela não consegue sair desse pavio aqui, ó. É um pavio de defesa da compra, é um primeiro registro e uma defesa de dupla posição. Então, se a venda demonstrou força, ela tinha que romper pelo menos esse pavio aí, mas ela toca e retrai e fica dentro. É motivo para compra? É motivo para compra, porque ela não consegue romper um único pavio de primeiro registro e ainda se mantendo acima do último lote rompido. Beleza, mas aí você vai ver, tem mais confluência. Quando ela toca e retrai, ela se mantém aqui dentro, ó, desse primeiro registro também, que é um primeiro registro de venda, defesa da compra, onde eu tenho entrada de compra nesse pavio e saindo aqui em cima. Nota-se que o preço aqui expirou, então esse aqui é o primeiro registro de baixa, que é a defesa da compra, tá? Primeiro registro de baixa é a defesa da compra. Quem empurrou esse pavio para cima aqui foi a compra e agiu aqui. E mais, eu tenho aqui, ó, uma defesa muito forte da compra que vem do último registro de baixa, aonde a compra entra aqui, empurra e abre um lote. Essa vela tem que ser verde. Então por isso que o cara tem que estudar para ele ver. Você entendeu? Ó, a sua entrada era automática. E eu tenho aqui, entre aspas, uma fraqueza da compra. Desce uma venda e não consegue sair do último pavio de compra, que é uma defesa da compra, né? Não consegue sair a primeira defesa que vem de um preço fechado. É um primeiro registro de baixa. Esse preço aqui, ele nasce aqui, ó. Não teve ação de compra, né? Não de venda aqui, ó. Não teve ação de venda. Ele apenas subiu. Quando essa vela nasce, ela age aqui, ó. Aqui foi o máximo que a venda atingiu depois de um preço fechado, um preço novo. Você entendeu? Para quem não sabe o que é o primeiro registro. O primeiro registro ele é defesa da compra, primeiro registro de baixa. Porque quando nasce uma compra aqui, ó, o preço retrai, já não tem pavio abaixo após um preço novo. É um preço novo, nasceu um novo preço. Então não tem ação de venda aqui nessa região, apenas tem compra. Quando o preço nasce aqui, ó, essa foi a ação de venda na região. E foi e reverteu. Quando a venda vem e toca nessa região aqui, ó, nossa, que ela não sai do pavio e retrai, ainda mais se mantendo acima de uma região, né, já rompida.
e que vem fazendo fundo acima de fundo, a chance dessa vela ser verde é muito grande. Aí você vai ver mais defesa, né? Entendeu? Então isso que eu queria explicar assim em detalhes, né? Essa aqui é a mesma. Que eu salvei 2 vezes. Salvei só para explicar para quem está começando, tá, pessoal, a operar o primeiro registro com mais segurança, né? O que acontece aqui, ó, na minha visão aqui, ó, essa vela aqui eu peguei ela de abertura. Por quê? O que acontece aqui, ó, após aquela comprinha lá que eu estava explicando, né? O preço, ó, tenta agir na compra novamente, ó. A venda entra na ponta daquele pavio, retrai. Ele rompe esse fundinho, rompe esse outro fundo. Você entendeu? Quer ver, ó? Que tá limpo. Após essa compra, que demonstrou uma certa fraqueza no seu volume, o preço age, a venda entra na ponta do pavio, ó. Né? Ele não tocou, ele quase toca, ele tocou aqui, ó, na fraqueza. Você entendeu? A venda entra aqui, ó, ele rompe esse fundo, rompe esse outro fundo, demonstra muita força no volume da vela, você entendeu? Perante todas as últimas vendas. Tudo isso é confluência. Após uma fraqueza da compra, o preço age, a venda entra, rompe esse fundo de momento, rompe o fundo mais baixo e se encerra expirada dentro da última venda. O que a venda quer? O preço de baixa quer? Ele quer buscar sempre os preços mais baixos. A venda busca os fundos, a compra busca os topos. Então vamos lá. A venda entra aqui, ó, empurra muito forte, rompendo esse fundo mais baixo e termina expirada, sem ação de compra. Ela terminar expirada não quer dizer que ela não tem interesse. Entendeu? Ela não teve ação nenhuma, ela apenas só desceu, rompendo de boa todo mundo. Quando ela rompe, a minha intenção é o quê? Pela força que ela fez, ó, que ela fez força desde aqui. Pela força que ela fez na ponta do seu pavio, rompendo um posicionamento, 2 posicionamentos bem rompidos e sem ação nenhuma de compra na sua parte. Eu saí de abertura. Ela tem que pagar pelo menos, no mínimo, uma velinha pequena. Por quê? Porque ela tem um fundo aqui para vir buscar. Fechar o preço. E foi o que ela fez. Ela buscou, pagou. Então eu usei a força do preço a meu favor. Até porque o preço, entre aspas, ele está fazendo venda, né? Ó. Ele lateralizou aqui, ó. Desceu. Agora ele está tentando agir de compra, formou uma dupla abaixo da região rompida, reverteu, tentou agir, rompeu. O que essa vela fez aqui, ó, assim entre aspas, né? Essa comprinha fez o que a compra vem tentando fazer já, mas não consegue sair da região, entendeu? Ó, formou um topo abaixo das regiões rompidas por vela de força que continua, entendeu? Agora ela formou um topo, um topinho aqui, né? Abaixo desse topo, formando uma tendência de baixa. Então tem muita confluência para essa vela continuar pelo menos mais uma, beleza? Essa daqui, pessoal, foi exatamente a mesma, praticamente a mesma leitura. Ó, essa daqui, ó, eu entrei de abertura também. E ainda ela deu um gapzinho melhor, ficou melhor ainda. Ó, vamos lá. Eu entrei nessa venda, né? Entrei aqui de abertura, beleza. O preço desceu lá embaixo, retraiu tudo. E a Sul reverteu, ó, tá vendo? Essa vela veio aqui, ó, tocou na taxa dividida, ó, até saiu da taxa dividida, retraiu tudo, ó, sentiu a venda. Sentiu? Mas se manteve de compra. Quer dizer, o preço desceu e reverteu, demonstrando fraqueza, mas reverteu, beleza. Quando o preço nasce aqui, ó, ele desce, ó, por causa da fraqueza de venda.
A compra entra no seu pavio, retrai o preço, a compra. Quem empurrou esse pavio aqui, ó, para cima e reverteu o preço foi a compra. Agora a compra entra nesse pavio aqui e empurra. Quando a compra entra nesse pavio e empurra e o preço continua com força, demonstrando muita força, rompe a última venda, que é um comando, é um preço novo, ele rompe com o seu corpo. Rompe também o primeiro pavio de compra na região, que seria a defesa da venda, que é o primeiro registro de compra que vem de um preço novo. Então ele demonstra força. Ó. O que eu vi aqui? Eu vi a compra entrando nesse pavio e revertendo o preço. Agora eu vi a compra entrando nesse pavio, revertendo, rompendo a última venda, a última posição de venda, rompendo o primeiro registro e deixando um pequeno interesse. Então eu tenho muita compra agindo nessas regiões. Pelo seu rompimento do último lote de venda, pelo rompimento do primeiro registro, e deixou um pequeno interesse sem ação praticamente de venda, eu aguardei o preço nascer pouquinho descer aqui, ó. Ele tem que pagar pelo menos uma retração pela força que está havendo na parte de baixo do gráfico, né? Ó, muita compra empurrando, revertendo, muita compra empurrando, subindo, rompendo o último lote, rompendo o primeiro registro, que seria a defesa da venda, rompendo de corpo e de pavio e deixou um pequeno interesse. Eu entrei de compra aqui, ó. Beleza? Sem demanda para cá, demanda para lá, sem... É o que está acontecendo no gráfico. O preço entrou empurrando, reverte. Tentou descer, empurrou de novo, rompe, demonstra muita força, né? Rompendo tanto o último lote de venda, que é um preço fechado, rompe um lote, rompe o primeiro registro e deixa um pequeno interesse. Foi pela força. Ao nascer ele tem que me pagar mais uma, no mínimo uma retraçãozinha aqui pela força, pelo seu rompimento. Beleza? Aí pagou. É pelo que o preço está fazendo, tá, pessoal? Pelo que o preço está fazendo. Entendeu? Nesse caso aqui, é pelo que o preço não fez, né? Vamos dizer assim. Já que eu tenho uma fraqueza de compra, o preço reverte, mas não sai da fraqueza, entre aspas, né? Sendo que esse pavio aqui é o primeiro registro que vem de um preço fechado, ele é uma defesa tanto da compra como ele é uma defesa da própria dupla posição de compra. Então, se ele demonstrou força no volume, ele tinha que no mínimo romper. Vou deixar um pavio mais compridinho assim, ó. Aí já fica meio zicado, tá? Não entra não. Se largasse um paviozinho aqui assim, ó. Beleza? Agora essa daqui, pessoal, ó. Essa aqui é mais para explicar para algumas pessoas que falam que o passado não influi no gráfico. Vamos lá. Ó. Lógico que você vai ter que ver o que está acontecendo, né? Não é só porque a força de baixa é muito grande, né? Força do gráfico de venda, você nota-se pela força que ele está descendo, ela é muito forte, né? Só que se você prestar atenção numa coisa aqui, ó, percebe-se que por mais que ele está descendo, ele vem descendo com velas quebradas, tá vendo? Após o preço demonstrar uma certa fraqueza na venda aqui, ó, que ele forma aqui, ó, ele demonstra uma fraquezinha, age com força. Depois ele demonstra uma fraquezinha aqui, ó, e agiu com muita força, você entendeu? Aí ele forma uma dupla posição e o preço reverte. O que acontece aqui? Você percebe que o preço está descendo, tá? Só que ele está demonstrando uma certa fraqueza. Essas velas que estouram assim, elas são praticamente exaustão. Beleza. Quando ela formou aqui uma dupla posição e o preço reverteu, já deu o quê? Uma quebrada na força de baixo. Houve já uma reversão. Aí o preço age novamente com força. Só que eu vi o seguinte, eu estiquei uma linha lá atrás para pegar um posicionamento. Ó, o que eu tenho aqui? Preço, entre aspas, vem de baixo para cima. Ele fez isso, né? Você entendeu? Então o preço aqui ele tá assim, ó, com força de alta. O que eu fiz lá atrás? Eu marquei, ó, um último registro
último registro de venda que abriu uma vela de compra que é uma vela de força. Por quê? Porque ela rompe, ó, a vela de força. E não só isso, ela continua com a tendência, né? Então, beleza. Marquei o último registro e a abertura da compra, beleza? E aqui embaixo o que eu tenho, né? O que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho também um último registro, aonde o preço tenta agir na venda, retrai e estoura a compra aqui, ó. E eu tenho aqui, ó, comando, comando, fraqueza, comando. Então, beleza. Tá marcado lá atrás. Aí a venda veio. A venda veio, tocou no paviozinho lá do último registro. Tocou na abertura dele e retraiu, ó. Aqui tá marcado, ó, a abertura da compra. Vamos lá atrás. Ó, parece que é longe, mas não tá. Aquela vela de venda veio, ó, ela tocou e retraiu. Deixou aqui, ó, um paviozinho bem pequenininho aqui, ó, na abertura, no fechamento desse preço, e ficou aqui dentro dessa venda. Eu aguardei a próxima descer, ó, e vim buscar, quer ver? Saí da região, aguardei, ó, ela tocou, né? Opa. Ela tocou, deixou um paviozinho pequenininho assim. Não sai, o pavio, nota-se que o pavio dela não sai, ficou um pouco mais, ela veio aqui assim, ó, o pavio dela tá assim, ó, opa, não, menos, mais ou menos assim, isso, ele tá dentro desse pavio aqui, ó, o pavio dela tá dentro desse pavio aqui, ó. Tem que estar aqui dentro do pavio, tá? Ele não pode sair. Isso, ele tá assim, ó. Ele tá com corpo e pavio dentro da última compra, não, da última venda que reverteu um preço. E reverteu um preço fortinho, ó. E continuou, né? Beleza. Quando o próximo preço nasceu aqui, ó, eu aguardei ele descer aqui, ó, buscar essas regiões aqui, ó, onde eu tenho comando, comando, fraqueza, continua de comando, continua de comando. Entre aspas, eu tenho um último registro, entre aspas, eu tenho um último registro de compra que retrai e estoura uma força de compra. Quando o preço vem agir aqui, ó, estoura de novo. Então aqui eu tenho uma força de compra muito grande. Aí eu entrei nessa região aqui. O passado influi sim, tá? Muito. Ó. Beleza? Vou entrar de compra de abertura? Não, por quê? Porque é arriscado. Mas se o cara entra de abertura aqui, ele conseguia pagar do mesmo jeito. Mas eu aguardei ela sair bem, né? Beleza? Usando sempre a coerência, né, na frente do gráfico. O discernimento, né? Você já sabe operar. Agora você vai treinar e depois você vai fazer o que tem que ser feito. Beleza? Essa daqui, pessoal, vou explicar essa daqui para vocês. Ó, entrei aqui, ó, entrei bem aqui embaixo, tá vendo? O que eu vi aqui? Ó, entradas com coerência, assim, entendeu? O que acontece aqui, ó? Quando eu abri esse gráfico aqui, ó, eu tava descendo essa venda aqui, ó, essa última vendinha aqui, ela expirou na onde? Ela expira bem na abertura de um comando, ó, comando de compra. Automaticamente, quando ela expira, vem na sua cabeça o quê? Compra, porque eu tenho uma venda que desce e expira na abertura de um comando. Mas eu vou sair de compra, de abertura aqui? Não, por quê? Porque esse comando,
ele é um comando, a venda expira na abertura dele, automaticamente eu tenho leitura para compra, mas esse comando ele é pequeno, ele não rompeu ninguém, mas ainda assim é comando, a abertura dele só tem compra. E eu tenho um preço que vem expirou, é compra de abertura? É, mas é arriscado pelo seu tamanho. E teve muita retração aqui, né? Ó, ele tenta agir, retrai, tenta agir na compra, retrai demais, é muita força. Mas ele expirou, ele fechou o preço. O que que eu tenho na região? Aí você vai analisar. Eu corri o olho e olhei, o que que eu tenho na região? Eu tenho uma fraqueza da compra com uma abertura de vela de força, que rompeu tudo lá para trás, ó. Tem uma fraqueza de venda, a vela expirou na região de fraqueza, beleza. O que que eu tenho mais? Eu tenho uma retração muito forte na venda que abre uma vela de comando e continua, vela de força, rompendo. Eu tenho um último pavio de venda que reverteu nesse comando. Então, se o preço nascer e descer buscar o pavio mais baixo, aonde começou a compra na região, ó, se ele buscar o pavio mais baixo, aonde começou abrindo vela de compra e continuando de vela de força, aonde eu já tenho fraqueza da venda, que o preço reverte em vela de força, aonde eu tenho a último pavio de venda que reverteu nesse comando, caso ela nasce e venha buscar o início, automaticamente ela vai estar buscando 50% dessa vela de força que rompe essa região. Eu vou entrar de compra na ponta do pavio. Se ele descer dentro do tempo, descer forte e passar das regiões. Até porque eu tenho outras regiões mais atrás lá, ó. Eu tenho outras regiões, outros fundos, né? Ó. Aonde a venda tenta agir, o preço reverte. Onde a venda tenta agir, o preço reverte. Caso ele nasce aqui, já que ele expirou dentro de uma defesa, que é um comando, dentro de fraqueza, dentro de reversão, caso ele nasce e venha buscar, porque já que ele expirou, eu não tenho venda nessa região e ele fecha o preço, ele tem que o quê? Fazer um registro de baixa. Então ele vai, se ele vier e passar, eu vou entrar na ponta do pavio. A leitura é de compra, mas teve muita ação de venda nos pavios e quando ele desce, ele demonstra força em questão de retração, né? Entendeu? Aí ele nasceu e veio buscar aqui, ó. Quando ele saiu da região, eu entrei de compra. Aí ele pagou, entendeu? Então você tem que ter paciência, você sabe fazer, agora você vai aguardar o preço fazer o que você quer. Se ele fizer o que você quer, você tem a paciência de apertar o clique na hora certa. Até porque uma vela que expira na abertura de um comando, uma região que não tem, né? Que não tem pavio de venda, ele tem que fazer um registro, que é tudo compra. Vela de força, rompendo regiões, né? Ó, rompe mesmo. A venda tenta agir, rompe. Essa venda aqui, ó. Essas vendas fez o que essas vendas vem tentando fazer. E o preço reverte. O preço aqui, ele tá fazendo a força de alta. Beleza? Bora pra cima. Só umas explicaçãozinhas.